Oi, pessoal, mais um vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a questão 2, letra A. Essa questão 2, ele pede, né, para vocês determinar uma base para o núcleo e para a imagem das seguintes transformações lineares, né? Então, na letra A, a gente tem uma transformação, né, de R3 em R3, e ela pega um vetor do R3, né, e manda em outro vetor do R3, né, que satisfaz essas condiçõezinhas nas coordenadas, né? X mais y, y mais z mais x, ok? Então, vamos lá, né? Vamos tentar primeiro achar uma base, então, para a imagem. Primeiro passo, né? Uma base da imagem. O que vocês precisam lembrar, né? Tem um resultado que fala que se eu tenho, né? Se eu tenho uma T, né? De U em V, né? E se eu tenho um V1, V2, V3, por exemplo, sei lá, V3 até, sei lá, VN, né? Se a dimensão de U é N. Se isso é uma base, né? É uma base de U, então, né? Então, qual que é a conclusão, né? É que a imagem de T é o conjunto gerado, né? Pelos vetores T de V1, né? T de V2, T de V3 e assim por diante, T de Vn. Então, a imagem vai ser o conjunto gerado pelos vetores, né, da base de U aplicado a T. E aí, o que a gente pode fazer, né, para resolver a 2 letra A? A gente vai tomar, então, né, tome uma base do R3, né? Então, tome uma base de R3. Então, a gente vai pegar a base canônica, né, que a gente já tá acostumado, né? Que é essa base aqui, né? A base é formada pelos vetores 1, 0, 0, vírgula, 0, 1, 0, vírgula, 0, 0 e 1, ok? Então, o que a gente pode concluir, né? Logo, quem que é a imagem? A imagem, né, da T vai ser o quê? Vai ser o conjunto gerado por T desse vetorzinho aqui, né, desse cara. Então, fica T de 1, 0, 0, vírgula, T desse outro cara, né, que vai ficar T de 0, 1, 0, depois T do último vetor da base, né, do R3, da base canônica. Vocês poderiam pegar qualquer base, né, eu peguei a base canônica para ficar mais fácil. Então, ficou 0, 0 e 1, né? E aí, agora a gente vê que a imagem de T é o conjunto gerado, vamos ver, por quais vetores, né? Quem que é o T de 1, 0, 0? Né? A gente tem que ir lá para a transformação, né? Aqui em verde, né? A gente tem que calcular, né? Então, o T de 1, 0, 0 é o quê, né? Vamos lá, x mais y na primeira coordenada. Então, eu fico com 1 mais 0, que vai dar 1. Depois, na segunda coordenada, eu tenho y mais z. Vai ficar 0 mais 0, que é 0. Depois, na terceira coordenada, eu tenho z mais x. Então, vai ficar 0 mais 1, né? Que é 1. Então, o t de 1, 0, 0 é o vetor 1, 0, 1, né? E agora, vamos lá. Agora, a gente precisa calcular o t do 0, 1 e 0, né? Então, na primeira coordenada, x mais y. Então, vai ficar 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Opa! Isso vai ser igual a 1, né? Depois, y mais z. Então, vou ficar com 1 mais 0, que é 1.
E depois eu vou ficar com z mais x, que é 0 mais 0. Então, dá 0. Então, eu vou ter o vetor 1, 1 e 0. E depois, por último, eu quero calcular a imagem do vetor 0, 0 e 1. Né? Então, vai ficar x mais y, vai ficar 0 mais 0 na primeira coordenada, que é 0. Depois, eu vou ter y mais z. Então, eu vou ter 0 mais 1. Né? Então, isso vai ser igual a 1. E depois, eu vou ter z mais x, ou seja, 1 mais 0, que é igual a 1. Então, eu vou ter o vetor 0, 1. 0, 1 e 1. Então, perfeito. Então, a imagem é o conjunto gerado por esses 3 vetores, né? E agora? Então, agora só resta verificar, né, se isso daqui, se esse conjunto aqui de vetores, ele é LI, né? Então, vamos lá. Resta verificar se, né, esse conjunto aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, né, se esse conjunto é LI. E para isso, o que eu vou fazer? Né, eu vou colocar os vetores em coluna e vou escalonar essa matriz. Então, vamos lá. Né? Então, eu vou ter 1, 1. Perdão, na verdade, eu vou fazer de outro jeito, né? Vocês poderiam colocar em coluna, né? E verificar que toda linha tem pivô. Mas vocês poderiam colocar eles em linhas, né? E verificar se, quando a gente escalona, se encontra uma linha nula, né? Acho que isso fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, vai ficar... só resumindo, tem 2 métodos, né? Para verificar se é LI. Ou vocês podem colocar em coluna, né? E tentar verificar que toda linha tem pivô. Ou vocês podem colocar esses vetores aqui em linha e tentar achar uma linha nula, né? Depois de escalonar. E é isso que eu vou fazer. Então, vou colocar eles em linha. Então, vai ficar 1, 0, 1. Né? O primeiro vetor eu coloquei em linha. Depois, o segundo vetor eu vou colocar ele em linha, que vai ficar 1, 1 e 0. E depois, o último vetor eu vou colocar em linha, que é 0, 1 e 1. Né? Então, agora eu vou escalonar. Então, vou fazer a linha 2, receber a linha 2 menos a linha 1. É muito importante, pessoal, vocês estarem colocando as operações que você está fazendo, porque para mim corrigir as listas, para o professor Gorotsky corrigir as provas de vocês, isso facilita, né? Para ver o errinho, se errou, né? Alguma coisa. Então, sempre coloquem, sempre escrevem qual operação que vocês estão fazendo, isso facilita bastante depois para tentar achar algum erro, né, de conta. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a linha 2, receber a linha 2 menos a linha 1, né? Então, vai ficar com 1, 0, 1, né? Agora, a gente vai mexer na linha 2. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. E 0 menos 1, menos 1. E repete a terceira linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha 3, né? Receber a linha 3 menos a linha 2. Simples assim, né? Então, como que eu vou ficar? Eu vou ficar... Primeira linha, segunda linha ficam intactas, né? Porque eu não tô fazendo operação sobre essas linhas. E aí, a terceira linha vai ficar 0, 1 menos 1 vai ser igual a 0. E 1 menos 1 vai ficar 1 mais 1, que é 2, né? Então, a gente não encontrou a linha nula. Então, portanto, né? Portanto, aquele conjunto, né? LI, 1, 0, 1, depois 1, 1, 0 e 0, 1, 1, né? Esse conjunto aqui é LI. E, portanto, a base da imagem de T é, né? Uma base da imagem de T é esse conjunto, né? Formado por esses vetores. Então, encontramos, né, uma base para a imagem.
Agora a gente vai achar, né? Deixa eu só colocar em verde pra grifar. Então, essa é a base. Agora, vamos achar, né, o núcleo. Primeiro a gente achou a base da imagem. Agora vamos achar o núcleo e a base do núcleo, né? Então, vamos lá. Então, base do núcleo, né? Ou kernel, né? Base do núcleo do kernel. Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? A gente sabe que um vetor, né, da forma x, y, z do R3, ele pertence ao kernel, né, ao núcleo de T, se e somente se quando a gente aplica esse vetor na transformação linear T, ele leva, né, no vetor nulo. Ele é igual ao vetor nulo do R3, né? E aí o que acontece, né? Então isso vale, né, se e somente se, né? Aí eu pego a matriz da transformação linear, né? Que na forma de matriz, né? Na forma matricial vai ser isso. Né? Se vocês realizarem a multiplicação, vocês vão encontrar, né, a cara da T, que é basicamente isso daqui em forma matricial. E aí o que acontece, né? E aí o que acontece é a gente tentar resolver esse sistema linear, né? Esse sistema homogêneo, né? Então, a gente vai tentar escalonar essa matrizinha aqui. Essa matriz. Vou explicar melhor por que essa matriz, né? Porque pode ser que algum aluno tenha dúvida, né? Porque isso já foi dúvidas de monitorias. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês fixarem, por exemplo, a base canônica do R3, né? Vamos observar primeiro uma coisa, né? Observe que 1, 0, 1, né? É esse vetorzinho que a gente calculou, né? Agora observe que 1, 1, 0 é aquele outro vetor, né? E o outro vetor é 0, 1, 1, né? Então, essas colunas, né? Praticamente é a transformação, né? Na base canônica do R3, né? Cada coluna, por exemplo, esse é o T do 1, 0, 0. Esse é o T do 0, 1, 0. E esse daqui, ó, essa coluna, é o T do 0, 0 e 1. Então, só explicando por que ficou essa matriz é por conta disso, né? E aí, eu multipliquei por x, y, z, porque se a gente fizer isso, né, a gente resulta nessa carinha aqui, né? Na cara da transformação linear, né? Em coordenadas, ó. E é isso, aí eu deixo vocês verificarem depois, né? Se tiverem alguma dúvida, depois me manda mensagem ou entre em contato comigo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, a gente vai escalonar, né? Assim, escalonando, né? Escalonando, temos. Então, escalonando essa matriz, o que a gente vai obter, né? Então, vamos lá, vamos escrever ela. É a matriz 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, né? Eu acho que aqui, eu não vou fazer isso agora, não. Vamos entender melhor essa parte, porque eu acho que não ficou tão legal a minha explicação, né? O que acontece? Vamos lá de novo. Qual que é a cara da T, né? Vamos escrever a T em coordenadas. X mais Y, né? Então, essa T, né? Ela é X mais Y, vírgula, Y mais Z, vírgula,
Z mais X, né? Z mais X igual, né, o vetor nulo do R3. E aí, o que acontece, né? Então, o que acontece? A gente vai ter um sistema, né? Um sistema, porque o que acontece? Essa coordenada, essa primeira coordenada tem que ser igual a zero. A segunda coordenada também tem que ser igual a zero. E a terceira coordenada tem que ser igual a zero. E aí, a gente vai ter o sistema, né? X mais y igual a zero. Y mais z igual a zero. Z mais x igual a zero. Ok? E aí, o que acontece? E aí, escrevendo esse sistema na forma matricial, a gente tem aquilo, né? Que eu tinha escrito, né? A gente tem aquela matriz, que é a matriz 1, 0 e 1. Depois a gente tem 1, 1 e 0, 0, 1 e 1, né? Vezes x, y, z igual, né, ao vetor nulo do R3, tá vendo? Então a justificativa, né, para ficar um pouquinho mais claro o que eu tava fazendo, é exatamente isso. Então, achar um núcleo, né, quando eu tenho algo desse tipo, transformações Rn, né, de espaço euclidiano, definidas em coordenadas, é sempre isso, achar um núcleo, né, é tentar resolver um sistema homogêneo, né, é basicamente isso. Então, vamos lá, escalonando essa matriz, para resolver esse sistema homogêneo, né, a gente precisa escalonar. Então, escalonando, né, essa matriz aí de cima, o que a gente tem? Né, a gente vai ter 1, 0, 1, 0, 0, 1 e 1. Né? Então, vamos lá, vamos fazer operações. Né? Então, vou fazer a linha 3, receber a linha 3 menos a linha 1. Então, o que a gente vai obter? Vamos obter, né? 1, 1, 0 repete, né? A linha 1 e linha 2 não vai mudar. Então, vai ficar 1, né? Menos 1, vai ficar 0. 0 menos 1 vai ficar menos 1. E 1 menos 0 vai ficar 1, né? E agora a gente vai fazer mais uma operação. Vai fazer a linha 3, receber a linha 3 mais a linha 2. Porque qual que é o nosso objetivo? Escalonar, né? É tentar escalonar a matriz. Então, vamos lá. Então, a gente vai ficar com 1, 1, 0, 0, 1 e 1, né? Porque a linha 1 e a linha 2 não mexe. E agora a gente vai ficar com 0, né? 0 menos, mais 0 é 0, né? Depois, menos 1 mais 1 vai ficar 0. E 1 mais 1 vai ser igual a 2. E aí, o que eu faço, né? Eu posso fazer a operação na linha 2. A linha 2, ela vai receber a linha 2 menos meio da linha 3, né? Então, o que acontece? Então, eu vou ficar com 1, 0. Vou ficar com 0, 1. Depois, eu fico com 1 menos meio vezes 2, né? Que vai ser igual a 0. Depois, 0, 0 e 2. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer, né, a linha 1 receber a linha 1 menos a linha 2. Então, o que eu vou ter? Então, eu vou ter 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0, 0 menos 0 é 0. Né? E já posso aproveitar e fazer uma operação também na linha 3. Vai fazer a linha 3 vezes meio, né? Pra gente ter um 1 aqui. Então, repetindo a linha 2, que não mexemos nela. E a terceira linha vai ficar 0, 0 e 1. Então, portanto, né, o conjunto de solução desse sistema, né, a nossa conclusão, portanto, né, o conjunto de solução do sistema vai ser, né, o x igual a 0,
o y igual a 0 e o z igual a 0, né? Por quê? Porque se eu multiplicar, né, por x, y, z aqui, e igualar a 0, né, a gente vai obter exatamente isso, né? Pego a primeira linha, multiplico aqui, vou ter x igual a 0, né? Pega a segunda linha, multiplica aqui, vou ter igual o y igual a 0. E por último, né, a última linha, multiplica aqui e vou ter o z igual a 0. Então, a única solução, né, do sistema vai ser a solução trivial. E aí, qual que é a nossa conclusão? Né? Nossa conclusão é que o kernel de t vai ser apenas o vetor nulo, que é 0, 0, 0. E aí, portanto, né, uma base para o kernel vai ser, né, então uma base para o kernel de t é o conjunto vazio, né? E aí, portanto, a gente acaba esse exercício, né? Só vou fazer algumas observações agora no final, né? Toda vez que vocês cair com uma questão de tentar achar núcleo, imagem, ou uma base, né? Porque tem a diferença, né? Se a questão pede uma base uma base para o núcleo e imagem, vocês, primeira coisa, acha a imagem, acha o núcleo e tem que verificar se é LI, né? Se for LI, aquilo vai ser, de fato, uma base. Tomar cuidado com isso, né? Porque algumas vezes pode ser que a imagem é gerada, talvez, para algum conjunto que não seja LI, e aí você precisa excluir aquele vetor, né, para ter uma base, ok? Então, era só isso que eu queria falar, né, para tomar cuidado com isso, tá bom?